E aí, galera, tudo bem? Aqui é o David Chiodini do On The Clock do Pro Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo um review de tudo que aconteceu de bom, de ruim, enfim, de mais ou menos aí nessa rodada 11 da NFL, nessa rodada 11 do nosso querido Fantasy Football. Trazer inicialmente algumas notícias também, não muito boas, algumas notícias boas aí pra uma galera lá dos Broncos. Tem gente com o bolso cheio lá pelas bandas lá. E também, depois de fazer todo esse review, a gente já vai dar algumas ideias de jogadores para você buscar, se você está precisando de fazer um streaming de quarterback, se você faz streaming de quarterback, streaming de defesas e também os melhores waivers disponíveis nesta semana. Começando, já que eu já falei, né, da notícia de Denver, né, que tem uma galera aí com o bolso cheio, primeiro a gente tivemos a notícia do Tim Patrick, recebendo uma extensão contratual, né, um novo contrato, um wide receiver, que no papel é o wide receiver 3 da equipe dos Broncos, né, e até se começou a se ventilar uma possibilidade, complicou por Courtland Sutton, sei lá o que pode acontecer, enfim, ele voltou nessa temporada, mas aí surgiu a notícia também de um contrato ainda maior com o Sutton, né, 4 anos, 60,8 milhões a extensão aí do Sutton. Complica um pouco pro Jury, que quando ele precisar fazer, vai mais uns 2 anos, quem sabe aí. Escolha de primeira rodada, tem opção de 5º ano e tudo mais, vai um tempinho. Mas isso mostra uma seguinte coisa. Liga as Dynasty de olho em Tim Patrick, de olho em Courtland Sutton, porque isso mostra muito que essa equipe vai atrás de um quarterback nessa off-season. Tá montando o time, colocando as peças desse quebra-cabeça e vai faltar um quarterback. Porque com Teddy Bridgewater, com Drew Lock, ninguém vai longe, né? Pode ter o melhor elenco possível, mas esses quarterbacks não vão fazer muita coisa, não vão dar um título pro Denver Broncos. Então tudo leva a crer que nessa off-season a gente vai ter aí um movimento, quem sabe novamente, dos Broncos buscando um quarterback, como já fez no passado com o Peyton Manning, né? Um quarterback já veterano, mas que ainda tem uma lenha para queimar aí. E é o que tudo indica, né? Se fala muito de Aaron Rodgers, quem sabe não pode acabar pintando um Aaron Rodgers por lá. Mas notícias um pouquinho mais chatinhas, né? Um pouquinho mais complicadas. A gente teve um CeeDee Lamb saindo da partida na interceptação do Dak Prescott. O CeeDee Lamb tentou meio que tirar a bola, caiu, deu com a cabeça no chão, um lance forte. Na hora não pareceu muita coisa, mas ele saiu do jogo e a princípio os Broncos querem que ele retorne para o Thanksgiving, mas é uma situação bem complicada. Hoje eu diria que é bem difícil do CeeDee Lamb jogar. A gente tem que ver como é que tá a situação do Amari Cooper, se vai estar disponível ou não. Se não, vai ser Cedric Wilson, vai ser quem mais tem por lá, Michael Gallup, Dalton Schultz, muito importante. Quem sabe utilizar um pouquinho mais Tony Pollard nesse jogo aí do Thanksgiving nesta semana, nessa quinta-feira. Outras notícias aqui, a gente tem o Justin Fields, quarterback do Chicago Bears. Ele sofreu uma pancada aí nas costelas. A princípio os testes deram negativos, mas eles irão fazer alguns outros testes. Caso ele não jogue, quem vai jogar contra os Lions pode ser Andy Dalton, o que para fantasy eu diria que não é tão ruim assim, uma vez que o Andy Dalton parece entregar um pouquinho melhor a bola para os seus wide receivers. O Eric Ingram, ele acabou tendo um touchdown nesse jogo, né? Recebeu acho que 3 bolas, depois a gente vai passar no review da rodada. Mas ele acabou machucando o joelho no lance do touchdown. Então, dura notícia aí, jogo Sunday Night Football. A gente teve depois o Pat Freiermuth fazendo um touchdown também, colocando os Steelers no jogo. Mas o Ingram, que já voltou, já tinha sido colocado para escanteio, voltou, fez o touchdown e machucou. Saquon Barkley está esperado a jogar nesta noite, né? Estou gravando agora, são 10 para as 8 da noite, às 10h15 começa a partida. Podemos ter a volta de Saquon Barkley, ótima notícia aí para todos os managers que apostaram nele lá na época do draft. A.J. Brown, que também machucou, assim como Justin Fields machucou as suas costelas,
teve o resultado dos raios-x dado como negativo para fratura. Ou seja, quem sabe aí um pouquinho de descanso, pancada foi forte e ainda está como questionável para a semana 12, mas dependendo da situação na semana, se não tiver dor, vai para a partida aí contra os Patriots. Assim como o Saquon Barkley, Rob Gronkowski é para jogar nesta noite, né? Se você está ouvindo este podcast na terça-feira, vai saber, ó. A notícia do pré-jogo é que ambos vão jogar, tanto o Barkley como o Gronkowski. Vamos ver se ele volta a jogar bem aí, estando desde lá da semana 3 fora. Logan Thomas, que ficou de fora aí por algumas semanas, desde semana 4 com hamstring, a equipe espera que ele treine nessa semana, então ele estaria de volta. E para quem chegou a apostar nele como um tight end aí de late round, um dos bons tight ends até na época do draft, mas que a lesão tirou ele de atividade, quem sabe ele retorne se você ainda manteve no time, se você não dropou ele, né? Se ele estiver nos waivers aí é uma boa dica também para ir lá e garimpar esse jogador. Jamal Agnew, wide receiver do Jacksonville Jaguars, vai perder o restante da temporada 2021. Ele sofreu uma lesão no quadril e já foi colocado na Injured Reserve, então está fora da temporada. Jordan Howard, o running back do Philadelphia Eagles, que teve seu volume diminuído nesse jogo, deve perder a semana 12. Ele que até entrou como um backup pro Miles Sanders em algumas jogadas ali. Ele ganhou muitas jardas, né? Algo que ele faz durante toda a carreira dele. Ele sempre foi um cara com muitas jardas. E ele ele acabou aí tendo um problema no joelho e deve estar fora da semana 12. Kareem Hunt deve voltar aos treinamentos nessa semana. Ele foi colocado na Injured Reserve com um problema na panturrilha. Tem desfalcado aí o Cleveland Browns. E quem sabe aí volte para a semana 12 contra os Ravens. Para quem tem Nick Chubb, para quem tem Kareem Hunt, sabe que esses dois caras podem ajudar bastante no seu matchup no Fantasy Football. Michael Carter, running back do New York Jets, que até tinha tido mais destaque ali com o Mike White, acabou tendo aí uma lesão de grau leve. Na verdade é uma lesão grave, mas de grau leve no tornozelo. Deve ficar de fora entre 2 a 3 semanas. Adam Trautman, tight end, notícia aí que saiu agora no final da tarde. Problema aí, ele teve um problema no ligamento colateral medial do joelho, na derrota contra os Eagles. Fez uma boa partida, mas deve perder aí entre 4 a 6 semanas. Para mais informações a gente vai conversando, a gente vai discutindo durante a semana. Agora é o Miracle Monday hoje à noite, e depois a gente já tem que pensar aí na semana 12 da NFL, semana 12 do Fantasy Football, que já tá terminando a temporada regular. Para muita gente aí que não vai se classificar para os playoffs. Complicou. Agora já a vaquinha já deitou pra muita gente, inclusive pra mim, tá? Não é porque eu tô aqui comentando, até agradecer que teve algumas pessoas que vieram me agradecer lá pelo Instagram, no Dúvidas de Última Hora, e nos posts antes de semana, quando pediam algumas dúvidas, que na semana 10 eu consegui ajudar. Então fico feliz aí que consegui ajudar a maioria das perguntas. Pelo menos o pessoal tava bem animado. Espero que continue assim. É o que eu digo pra todo mundo. A gente tá aqui testando na teoria aquilo que a gente entende, aquela vivência que a gente tem, aquelas informações que a gente tem, aquela experiência que a gente vem de alguns anos já levantando aqui, né? Criando essa casca, vamos dizer assim. Mas nem sempre a gente acerta, né? Falar pra vocês assim, nessa temporada eu apostei muito na Elite Running Back. Eu tinha um pensamento durante a off-season que seria um ano pra fazer esse teste. Eu sempre fui um cara muito balanceado, sempre gostei de ter times balanceados, elencos balanceados, e nessa temporada eu fui forte aí na Elite Running Back. Até na Zero Running Back eu cheguei a apostar. Mas eu digo assim, a gente aprende bastante fazendo a página, criando conteúdo. A gente também está sempre evoluindo, sempre aprendendo. E eu aprendi uma coisa muito importante nesse ano. A Zero Running Back ou a Elite Running Back é uma estratégia muito bacana, mas ela é uma estratégia kamikaze. Se der errado, cara, tu não vai ter consistência.
Eu posso dizer pra vocês, peguem, por exemplo, o meu time no Scott Fishbowl, que eu tô lá levando, trazendo os times que eu estou escalando semana a semana pra vocês. Às vezes um que outro jogo eu tive que trocar de última hora por alguma lesão, algum jogador que ficou fora, mas vocês viram que eu fiz uma Elite Running Back com Christian McCaffrey, com diversos wide receivers bons pra caramba, né? Calvin Ridley que ficou fora, a Mari Cooper que não vem assim altos e baixos, Terry McLaurin, Stephon Diggs, quem mais? T. Higgins, que era uma aposta que parecia que ia se pagar e aí o Jamar Chase começou a jogar muito bem. Consegui achar um Gronkowski, se machucou. O McCaffrey perdeu tempo por lesão. Outros running backs que eu tentei ali demoraram a pegar no tranco. Alguns pegavam uma semana assim, na outra iam muito mal. Então, ela é uma estratégia que na teoria, inclusive teve reports de páginas americanas onde fazem uma cobertura no Scott Fishbowl, onde colocavam inclusive meu elenco como o segundo ou o melhor, se eu não me engano. Eu postei isso lá no Instagram. Acho que era o melhor elenco de toda a conferência 11. E acabou que, ok, na teoria, melhor elenco de 96 times. Até deixa eu ver se eu tenho salvo isso aqui. Eu não lembro se eu salvei. Acredito até que tenha salvo, mas aonde que eu coloquei agora esse negócio? Inscrições, Super League, não. Eu não vou achar aqui, tá? Mas não vou encontrar onde é que. Uma hora eu encontro, porque eu tinha salvo em algum lugar aquela relação que fizeram. Mas o grande detalhe é assim, que na teoria o time é muito bom, mas na prática é bem complicado. É bem complicado e no ano que vem eu vou voltar para minha tática mais conservadora, onde eu consigo montar um time mais competitivo, na minha opinião, mais balanceado, do que um time com um poder assim absurdo de estourar, só que um poder absurdo também de dar problema, porque querendo ou não, a posição de wide receiver ela é muito volátil, ela é uma das que mais sofre com altos e baixos, diferente, por exemplo, de um running back, que tem um piso normalmente muito maior. O piso de um wide receiver é menor, e ele também está suscetível a lesão, assim como o running back está, que esse é um dos pilares da Elite Running Back, da Zero Running Back, é que os running backs se machucam. Porém, a gente viu nessa temporada que muitos jogadores se machucaram, independente da posição, inclusive quarterbacks, né? Eu que saí do draft postei no Deshaun Watson, não se pagou, não deu certo, mas foi uma aposta, inclusive eu postei em várias ligas. O A.J. Brown também tá no meu time, que também... Eu tenho o A.J. Brown e o Christian McCaffrey em uns 2-3 times, então imagina, foi na temporada aí que complicou um pouquinho. O Ryan Fitzpatrick que machucou logo de cara, tô com o Daniel Jones, aí tem que ficar chutando quarterbacks, aí é difícil numa liga super flex, é bem que premia os quarterbacks mais precisos, fica bem complicada a briga aí. Com um time mais parelho, de repente, fiz alguns drafts, a gente estudou pro draft, fiz alguns drafts onde os times parelhos, na minha posição, complicavam, porque existia uma reversão na terceira rodada, então eu tinha a segunda escolha geral, depois eu tinha a 11ª escolha na segunda rodada, depois eu tinha a 11ª na terceira também. Então, pra exemplificar um pouquinho, muita gente às vezes me pede Scott Fishbowl, o que é, pra quê? É só a liga mais tradicional de fantasy do mundo. Eu entrei na primeira temporada, a gente tá em outros 9 brasileiros. E tem galera muito bem, o Fernando Calas tá voando, tá, se eu não me engano, na posição 60 e alguma coisa. Ele é o mais experiente, é a quinta ou sexta temporada dele. O Rui do Brasil Fantasy Football tá bem também, tava posicionado em 200 geral, algo assim a última vez que a gente conversou. E eu tô lá na metade do caminho. E o problema é que de 12 times, 3 classificam por classificação, pelos 3 primeiros, e os 3 com maior pontuação. Com o meu time de altos e baixos, onde numa semana eu estouro, na outra mais ou menos. Atualmente, até a entrada dessa semana, eu tava em quarto, e tava em quarto também no maior pontuador da liga. Então, assim... Vai ser no aperto, se eu conseguir classificar, vai ser bem difícil, vai ser bem complicado, pelo menos é isso que eu projeto
para minhas próximas semanas aqui. Se classificar, ok, mas eu já tô... mesmo com pontuação positiva, me desanimei um pouquinho nessa semana aqui com o Scott Fishbowl. Tomei um laço também, tô tomando. Hoje vou tomar mais um pouco. Mas vamos seguir aqui, falar de review dessa rodada. Antes, lembrando, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, _futebolista, estamos também no Facebook. E assine este podcast, mande para seus amigos, não seja egoísta nesse sentido. Todo mundo tem que aprender um pouquinho e a gente fica feliz quando ouve um feedback lá no Instagram, tá gostando, não tá gostando, gostaria de ouvir isso, gostaria de ouvir aquilo. Enfim... a gente faz isso aqui somente por amor, então dê seu feedback, por favor. Esse podcast está em Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music e outras 8 plataformas aí espalhadas pelo mundo inteiro. Inclusive, queria mandar um abraço para o nosso ouvinte da Suíça, Nova Zelândia. Vamos ver, eu não lembro, eu falei isso esses dias, mas eu tava dando uma olhadinha hoje e tá lá de novo o podcast entrando no ranking da Suíça. Você que ouve na Suíça, me manda um direct lá que eu tô curioso pra saber quem é que é. O cara que ouve na Suíça, nosso podcast, coloca ele lá no ranking de Fantasy Sport da Suíça, do Apple Podcasts. Se você usa VPN, pode ser isso também, tá? Que a VPN pode te jogar lá pro um servidor da Suíça. Mas me manda um abraço que sempre que eu olho, tem um site que puxa algumas informações aí de ouvintes e aparece que eu tenho gente ouvindo na Suíça. Então um abraço aí para os nossos ouvintes da Suíça. vamos falar de semana 11 da NFL. Review da rodada. Para começar, tivemos um jogo na quinta-feira, né? A vitória 25-0 do New England Patriots diante do Atlanta Falcons. Um Mac Jones que segue sendo melhor na NFL do que no Fantasy Football. Um jogo corrido que até teve volume, né? Tanto para o Stevenson como para o Damian Harris, mas ambos aí não tiveram uma grande pontuação. Ambos running back 2 na semana. Nelson Agholor foi destaque do jogo aéreo dos Patriots, com 5 de 5, 40 jardas e um touchdownzinho para ele. E nessa semana não tivemos aí touchdown do Jakobi Meyers, como se fosse uma coisa que tivesse toda semana, mas não teve. E também não tivemos touchdown do Hunter Henry. Se por um lado o Jakobi Meyers fez um apenas na carreira, o Hunter Henry nessa temporada ele só não fez touchdown na semana 1, na semana 2, na semana 3 e na semana 8. Porém, vinha de 2 touchdowns diante dos Browns na semana 9. Do lado dos Falcons, um time que fez 0 pontos, a gente não espera muita coisa. Matt Ryan foi um bust na semana. Não tivemos Cordarrelle Patterson jogando, né? E quem, por acaso, escalou o Wayne Gallman, como eu escalei, inclusive no Scott Fishbowl, se deu muito mal, né? Eu fiquei aguardando em 1, 2, 3 ligas por aí, onde eu acabei conseguindo o Wayne Gallman. E eu fiquei naquela, se o Patterson não jogar, eu tenho o Gallman para colocar em campo. E foi dito e feito, né? Uma carregada menos 3 jardas para ele. Assim, que decepção. Jogo aéreo, tivemos um Russell Gage com 8 targets, mas apenas 5 recepções. E um Kyle Pitts também aí com 5 bolas na sua direção, 3 recepções, 29 jardas. O time inteiro, se você apostou em algum jogador dos Falcons, você já começou a semana muito mal. Passando para o domingo, tivemos a vitória dos Colts, 41-15 sobre os Bills em Buffalo. Não foi um grande jogo do Carson Wentz, né? 11 de 20 passes completados, 106 jardas, um touchdown. Mas tivemos o maior pontuador da rodada e um dos maiores pontuadores, se não o maior até agora, no Fantasy Football. Jonathan Taylor, 32 carregadas, 185 jardas terrestres, 4 touchdowns, mais 3 recepções para 19 jardas e um touchdown aéreo. Foram 5 touchdowns ao todo, o que lhe conferiu 51,90 pontos em half PPR. Não sobrou nem para os outros running backs, nem tiveram oportunidade. Foi Jonathan Taylor Futebol Clube total. Inclusive jogo aéreo, se alguém apostou aí no Michael Pittman, o jogo era complicado. Eu dizia no preview da rodada, não escalem ninguém dos Colts. Acabou que o Jonathan Taylor fez o que fez, partida excepcional dele, mas os demais não foram lá tão bem, né? A gente teve um ponto fora, mas muito fora da curva, que foi o Taylor. A defesa dos Colts também foi bem, com 3 interceptações, mas por outro lado, o Jonathan Allen tem um jogador que é Jonathan Allen. O Josh Allen
passou das 200 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações, um fumble, uma conversão de 2 pontos. Teve pontuação de quarterback 1 com apenas 15 pontos, né? O jogo terrestre não fluiu, inclusive o time teve que partir para o jogo aéreo, e o Stefon Diggs acabou sendo um ponto interessante nesse ataque, com 16.3 pontos em half PPR, foram 4 recepções para apenas 23 jardas, mais 2 touchdowns, o que lhe garantiram aí uns pontinhos para o Fantasy nessa semana. Os demais wide receivers, nenhum conseguiu pontuar bem. Agora a gente teve a volta do Dawson Knox, né? Ele teve 10 alvos na sua direção, ele foi o cara que mais foi acionado pelo Josh Allen, teve 6 recepções, 80 jardas para ele, também foi o cara mais produtivo desse ataque aéreo, inclusive do ataque terrestre, né? Foi o cara que melhor produziu nessa semana e teve uma ótima pontuação, 11 pontos para um tight end, tá mais do que bom, ainda mais com 100 touchdown, é complicado um tight end fazer mais do que 10 pontos na semana em half PPR sem nenhum touchdown e sem tight end premium. Tivemos a vitória do Ron Rivera, do seu Washington, contra o Carolina Panthers de Cam Newton, com um Taylor Heinicke muito bem na semana, bom pontuador. Cam Newton, para quem apostou nele, ele não chegou nas 200 jardas, mas teve 2 touchdowns aéreos, carregou a bola para 46 jardas em 10 oportunidades e teve um touchdown longo, corrido inclusive, né? Muito bacana isso. Não é muito bacana para quem tem Christian McCaffrey, né? Que o Cam Newton pode roubar algumas carregadas na end zone, mas o Christian McCaffrey foi bem. Em 10 carregadas, a mesma quantidade de carregadas que o Cam Newton, produziu 59 jardas, mas ele produziu mais, foi no jogo aéreo, 7 de 8, 60 jardas e um touchdown aí pro McCaffrey. Seguindo no Carolina Panthers, o derrotado da partida, tivemos o DJ Moore, 5 de 7, 50 jardas, um touchdown, pontuação de wide receiver 2. Robbie Anderson teve 6 bolas na sua direção, agarrou 5, mas apenas 30 jardinhas para ele. Nenhum dos tight ends aí foi importante pelo lado dos Panthers. Já do lado de Washington, a gente teve um destaque maior para o Terry McLaurin. 5 de 7, 103 jardas para o wide receiver, um touchdown. Tivemos um touchdown também do DeAndre Carter, um touchdown do Cam Sims. O Taylor Heinicke distribuiu bem a bola, dá para se dizer assim, com uma secundária que não é de se jogar fora. O Antonio Gibson até correu, teve 95 jardas terrestres contra a defesa dos Panthers em 19 oportunidades, mas o fumble lhe colocou aí, não deu nem pontuação de running back 2 para ele nesta semana. Outro jogo, tivemos um Baltimore Ravens sem Lamar Jackson de última hora, né? Venceu mesmo assim 16-13 o Chicago Bears, que perdeu Justin Fields durante a partida, e teve um Andy Dalton que entrou e não entrou mal. Passou das 200 jardas, 2 touchdowns, nenhum turnover para Andy Dalton. Isso é uma notícia aí boa. Nessa próxima semana a equipe enfrenta o Detroit Lions. Quem sabe, né? Não tá no meu streaming da semana, até porque eu não sei nem se o Justin Fields vai jogar, se vai ser o Andy Dalton. Mas as ligas profundas eu diria que tem uma oportunidadezinha aqui. Do lado dos Ravens, se alguém de última hora quis apostar no Tyler Huntley, não deu muito certo, né? Teve interceptação, passou das 200 jardas, carregou a bola 7 vezes para 40 jardas, mas teve um fumble também. Então acabou saindo sem touchdown e um fumble aí sem touchdown corrido, sem touchdown lançado, o Tyler Huntley, mas estava todo sorrisos no final do jogo. Devonta Freeman, esse sim, né, foi o grande destaque do lado dos Ravens, 16 carregadas, 49 jardas, um touchdown, mais 6 recepções para 31 jardas, e as recepções foram mais o touchdown, claro, foram o determinante para ele ser o running back 1 do time. Até me surpreende, porque o Latavius Murray vinha tendo as oportunidades quando estava saudável, à frente do Devonta Freeman, mas nesse jogo foi ele quem foi mais acionado, tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo, o que preocupa muito quem tem ambos os jogadores, ou quem tem um, não tem o outro, porque vira uma situação complicada, né? No jogo aéreo, a gente tinha uma expectativa nesse jogo para o Rashad Bateman sem o Marquise Brown, mas aí sem o Lamar Jackson complicou um pouquinho. Se você apostou nele, não se deu bem, nele e nos outros jogadores, né? O único jogador aí acionado, tirando, claro, o Devonta Freeman, que teve 6 recepções, o Mark Andrews teve 8 de 10, 73 jardas, um dos bons talentos na semana, foi um alvo confiável para Tyler Huntley. Do lado do Chicago Bears, se você aí tentou um David Montgomery, ele voltou bem ainda na semana passada, né? Se eu não me engano, foi semana passada?
semana passada, semana retrasada, eu tava pensando, semana passada não lembro dele. Semana passada foi semana de folga do Chicago Bears, voltou já com 85% dos snaps, nessa semana 95% dos snaps, mas não pontuou bem, né? Apenas aí um running back 2 baixo nessa semana pro Montgomery e uma carregada só pro Khalil Herbert. Então esqueçam o Khalil Herbert. Agora a gente tem que destacar aqui o Darnell Mooney, foram 16 passes na sua direção. A gente não teve Allen Robinson nessa partida, mas 16 bolas pro Mooney, 5 recepções apenas, um número muito baixo, né? Mas 121 jardas, um touchdown, 20.6 pontos em half PPR, um dos ótimos wide receivers da semana. Uma pontuação que não mostra o volume, ele teve muito volume, mas não conseguiu ser produtivo em PPR, né, em recepção, mas acabou aí tendo várias jardas e sendo um bom alvo na semana aí para quem apostou nele. E o Marquise Goodwin também, mas acho que aqui é mais difícil alguém ter escalado ele, né? 4 de 8, 104 jardas, um touchdown, 18.4 em half PPR, teve uma pontuação excelente, um ótimo touchdown para ele. Também. Por outro lado, quem apostou no Cole Kmet, quem ainda aposta no Cole Kmet, não se deu bem, né? 1.7 apenas em half PPR. Tivemos a vitória apertada do Cleveland Browns, 13-10 no Detroit Lions. Quem apostou no Tim Boyle, pelo amor de Deus, não dava pra fazer isso, né? Confesso que eu fiz isso numa liga. Uma liga, eu já tô lascado na liga do Brasil Fantasy Football, na Waterboy. Enfrentava o último colocado, um dos meus ídolos aí no podcast brasileiro, Davis Chiodini, e provavelmente vou ganhar a partida mesmo escalando o Tim Boyle. Deivão aí tem que pedir umas dicas aí no Fantasy Football que a gente dá sem compromisso nenhum. Baker Mayfield também não foi bem, né? 15 de 29 passes completados, praticamente metade só. 176 jardas, um touchdown, umas 2 interceptações contra a equipe de Detroit. Tivemos um Nick Chubb muito bem na partida, né? 22 carregadas, 130 jardas, 2 recepções para 14 jardas e um touchdown. DeAndre Swift do lado dos Lions também teve touchdown, 136 jardas, então 6 jardinhas a mais aí do que o Nick Chubb terrestres, mas o Nick Chubb produziu um pouquinho mais no jogo aéreo. O Swift até recebeu 3 bolas, de 4 bolas na sua direção, mas nenhuma jarda foi computada, né? Os demais jogadores, falei na semana do Dearness Johnson, né? 5 carregadas, 26 jardas, e parou por aí. Esse foi o Dearness Johnson na partida. No jogo aéreo do lado dos Browns, Jarvis Landry até tentou, teve um touchdown, 4 recepções, 26 jardas, mas uma pontuação aí apenas de wide receiver 2 para ele. Do lado dos Lions, o único pontuador dos wide receivers foi o Amon-Ra St. Brown, 4 de 4, 18 jardas, mas pouquíssimos pontos aí no nosso Fantasy Football. Já os tight ends, a gente teve um pouco mais de destaque para o TJ Hawkinson. Não chegou a ter pontuação de tight end 1, porque a linha subiu um pouquinho nessa semana dos tight ends 1. Tivemos tight ends pontuando bem. E o Austin Hooper também não teve uma pontuação ruim, mas também não teve pontuação de tight end 1. Outro jogo, tivemos um jogo dominado pelo San Francisco 49ers. 30-10 sobre o Jacksonville Jaguars. Jimmy Garoppolo bem, apesar de não ter pontuação de quarterback 1, mostrou uma segurança, né, nessa partida. No jogo terrestre tivemos 19 carregadas para o Jeff Wilson, mas ele acabou com menos pontos do que o Trey Sermon, que teve apenas 10 carregadas. O fumble colaborou para isso, mas ambos apenas running backs 3 em um jogo dominado. O jogo aéreo estava entrando, né? Brandon Ayuk, um dos destaques da semana, 7 de 7, 85 jardas e um touchdown. Deebo Samuel segue sim muito bem, ele teve 8 carregadas na partida, 8 carregadas, corridas para 79 jardas, um touchdown e mais apenas uma recepção. Só que ele lidera 15.9 pontos. Não foi o wide receiver 1 como o Ayuk, mas faltou pouco. Porque ele não teve os pontos aí do half PPR, né? Senão tinha passado o Brandon Ayuk. George Kittle, 4 de 4, 34 jardas, um touchdown para ele, uma ótima pontuação. Do lado dos Jaguars, a gente vinha um Dan Arnold, que era um dos tight ends mais acionados nas últimas semanas. Depois da semana de folga, ele teve 25 targets na sua direção contra Seattle, Buffalo e Indianapolis. E nessa semana ele não teve nenhum target contra o São Francisco. É um absurdo, né? A gente teve um Trevor Lawrence que não foi bem de novo no Fantasy. Ele ainda não nessa temporada, esqueçam que ele seja aí um quarterback para se escalar, mesmo em streaming. James Robinson teve touchdown, mas praticamente foi só isso, né? Ele ficou limitado a 29 jardas terrestres e 9 aéreas.
Marvin Jones foi quem melhor pontuou no time, melhor dos wide receivers, tight ends, né? 4 de 6, 52 jardas, nenhum touchdown para ele. Shenou 5 de 5, 50 jardas e um fumble. Shenou um dos grandes destaques negativos da temporada, né? E os Jaguars sucumbiram diante dos 49ers. Passando para um jogo aí divisional, a vitória no finzinho apertada do Minnesota Vikings sobre o Green Bay Packers, 34-31. Um jogo que o Fantasy adorou. Quem tinha jogadores aí dos Packers, dos Vikings, se deu muito bem. Ambos os quarterbacks, bons quarterbacks na semana, com destaque maior para o Aaron Rodgers, 385 jardas para ele, 32 pontos e meio com seus 4 touchdowns. Teve até um fumble aí, que nem atrapalhou muito. O Kirk Cousins também teve um fumble, teve mais de 300 jardas também, mas parou nos 24.24. No jogo terrestre, destaque para o Dalvin Cook, 22 carregadas, 86 jardas, um touchdown, uma conversão de 2 pontos, mais 3 recepções para 29 jardas, o que lhes conferiram uma ótima pontuação de running back 1 na semana. A.J. Dillon não conseguiu aquilo que a gente esperava, né? A gente esperava um pouquinho mais dele, já que a gente não tinha Aaron Jones. Foram 11 carregadas apenas, 53 jardas, mas 6 recepções para 44 jardas o colocaram como um bom running back 2 na semana, apesar de não ter tido touchdown. O jogo aéreo aí foi uma loucura, né? A gente teve o maior pontuador Justin Jefferson, com 8 recepções de 10 targets, 169 jardas, 2 touchdowns para ele. Adam Thielen também recebeu um touchdown, 8 de 10, 82 jardas. Do lado dos Packers tivemos Davante Adams com 7 de 8, 115 jardas para ele, 2 touchdowns. E o Marcus Valdes-Scantling, 4 de 10, sempre os targets do Scantling até podem ser altos, mas as recepções sempre são baixas, porque ele recebe, ele só é alvo no fundo de campo praticamente, né? 123 jardas, um touchdown. Aí tivemos 3... Um pontuando mais de 30 pontos em half PPR, 2 acima de 20, um quase nos 20 desses... seriam os 4 recebedores principais, né? Então se você escalou algum deles, se deu bem. A gente tem que destacar também o Josiah DeGuara, 2 de 2, 37 jardas, um touchdown para o tight end dos Packers, 10.7 pontinhos. Eu tinha uma aposta boa no Tyler Conklin, mas acabou não se pagando, né? O Thielen estava on fire, o Justin Jefferson estava muito bem, Dalvin Cook correndo bem, acabou que não sobrou aí muita coisa pro Tyler Conklin. Tivemos a vitória do Miami Dolphins, 24-17 sobre o New York Jets. Minha aposta da semana era o Tua Tagovailoa, teve pontuação de quarterback 1, era isso que eu esperava dele. 2 touchdowns, teve interceptação, mas quase bateu nas 300 jardas. No jogo terrestre, falei bastante do Myles Gaskin na semana, 23 carregadas, 89 jardas, 13 de 4, 7 jardas aéreas e um touchdown, 17.10 pontos em half PPR, um dos melhores running backs desta semana. No jogo aéreo, outro nome que eu levantei aqui foi o destaque, Jalen Waddle. Teve uma carregada para uma jarda, mas também teve um touchdown terrestre nessa carregada de uma jarda, então pontuou bem. E mais 8 de 9 para 65 jardas. Ficou ali na beirada, pode ser que algum time ainda tire ele de uma posição de wide receiver 1 nessa noite, mas ele teve uma pontuação excelente até o momento, né? Mac Hollins também não ficou para trás, teve um touchdown, 72 jardas em apenas 2 recepções, fez aí 14.2 pontos em half PPR. Mike Gesicki dessa vez agarrou passes, 5 passes que ele agarrou, dos 6 na sua direção, para 50 jardinhas, mas não bastou para ele ser um tight end na semana. Do lado dos Jets, a gente teve um Joe Flacco não tão mal, né? Teve um fumble, teve 3 jardas de carregada. Ele correu 2 vezes com a bola para 3 jardas. E além disso, teve 2 touchdowns aéreos nessas 291 jardas. No jogo terrestre, a gente teve infelizmente a lesão do Michael Carter. Não fez uma pontuação aí, bateu na porta do running back 2 apenas. Mas a gente tem que destacar um nome, que é o Elijah Moore. Uma carregada para 15 jardas, 8 de 11, 141 jardas para ele, um touchdown. Foram 25.6 pontos para o calouro e ele vem sendo um destaque nessa temporada, nessas últimas semanas principalmente, sendo melhor utilizado. Desde a semana de folga, né, até a semana de folga, ele tinha tido um jogo assim, de maior destaque, mas que não produziu também. Depois da folga, contra New England, contra Bengals, contra os Colts, principalmente contra os Colts, agora contra Miami, até contra Buffalo ele não foi mal. Ele tem 4 touchdowns nas últimas 3 partidas. Vem muito bem, tomara que ele continue assim. A gente teve um touchdown também para o Jamison Crowder, 6 de 7, 44 jardas, pontuação apenas de wide receiver 2, que é o que ele aparentemente é. Para quem escalou o Corey Davis, nada bom. 3 de 7, 35 jardas apenas. Outro jogo aqui ainda da primeira leva,
de jogos, né? A gente teve muitos jogos, mas esse tem mais um ainda para comentar dessa primeira leva. Foi a vitória dos Eagles, 40-29 sobre os Saints, de um Trevor Siemian que até pontuou bem. 3 touchdowns, mas 2 interceptações. Teve um touchdown corrido, a corrida mais longa da carreira dele, inclusive. E o Jalen Hurts voltou a ter uma ótima pontuação, né? Ele fez 3 touchdowns corridos. É o primeiro quarterback na história dos Eagles a fazer 3 touchdowns. Isso que os Eagles já teve Michael Vick, um grande destaque aí no jogo corrido por quarterbacks. Mark Ingram do lado do Saints foi quem melhor pontuou no jogo terrestre, depois, claro, do Jalen Hurts. 16 carregadas para ele, 88 jardas, 6 de 8 recepções, 25 jardas. Uma boa pontuação para quem apostou no Ingram. Não foi uma pontuação de running back 1, mas foi uma boa pontuação. Do lado dos Eagles tivemos a volta do Miles Sanders, 94 jardas para ele, mas teve um fumble também, aí pontuação bem fraca, apenas de running back 3. Mas eu vi coisas boas, tá? Se você tem Miles Sanders, eu espero que não tenha colocado contra essa defesa dos Saints. Mas, de repente, a partir da próxima semana, e principalmente daqui a 2 semanas, eles enfrentam os Jets. E aí, meu amigo, aí tem que confiar no Sanders, porque ele vai ter uma semana sensacional. No jogo aéreo, o maior destaque foi no tight end. Adam Trautman, 5 de 8, 58 jardas, um touchdown para ele, 14.3 pontos em half PPR. O Dallas Goedert não foi mal do lado dos Eagles, né? 5 de 8, 62 jardas por tight end, que agora está de contrato renovado. Agora, os wide receivers não tivemos nenhum destaque. Nenhum wide receiver 2, ao menos, nesta partida. Nem Devonta Smith, nem Marquez Callaway, nem Tre'Quan Smith, Jalen Reagor, não sei quem acredita ainda. Quem apostou no Quez Watkins. Era um jogo complicado para o jogo aéreo, tanto que se definiu aí basicamente do lado dos Eagles com o Jalen Hurts, colocando a bola embaixo do braço e buscando essa vitória, além da defesa que jogou muito bem, né? A gente tem que destacar isso aí. E tem um calendário pra lá de interessante essa defesa dos Eagles, tá? Essa defesa dos Eagles, vou falar dela um pouquinho mais pra frente, mas tem um calendáriozinho agora, tirando a semana 14, semana de folga, bem interessante. Tivemos a vitória, talvez o maior upset do ano, né? A maior zebra do ano. Houston Texans venceu o Tennessee Titans 22-13, com Tyrod Taylor até correndo para touchdown, quarterback 1, Tyrod Taylor eu falei, né? Ryan Tannehill não foi bem, 4 interceptações por Ryan Tannehill. Essa defesa do Houston Texans, ela é bem traiçoeira, tá? É bem traiçoeira, tem que cuidar. Quem é que vão ser os próximos quarterbacks que vão enfrentar ela? Próximo é o Joe Flacco, provavelmente, se o Zach Wilson não voltar. Depois a gente tem um Carson Wentz, que gosta de espalhar uma farofa. Russell Wilson, que parece não estar 100%. Na sequência, Trevor Lawrence na semana 15. Aí tem Justin Herbert e Jimmy Garoppolo, que é outro cara que cuida bastante da bola. Tem seus erros, mas cuida. Não é também um calendário ruim, né? Para uma equipe que vem melhorando aí a sua defesa nas últimas semanas. Mas voltando aqui pro jogo, né? Do lado dos Titans, do lado perdedor, a gente teve um destaque até interessante. Dontrell Hilliard, ex-Browns, ex-Texans, teve 7 carregadas, 35 jardas, mas teve 8 recepções. Foi o cara que mais recebeu bolas na partida. 47 jardas, um fumble, mas o colocou como um running back 2 à frente, inclusive do Adrian Peterson, que foi o cara que mais correu com a bola. Da frente do D'Onta Foreman, que muita gente me pediu para ele. Eu tentei escapar aonde, acho que eu não lembro se eu disse para ir com o Foreman, porque eu tinha bastante receio disso. No jogo aéreo a gente teve um destaque negativo mais uma vez para A.J. Brown, 5 de 9, 48 jardas apenas, é pouco para um cara do calibre dele. Agora o destaque foi o Westbrook Ikhine, 7 de 8, 107 jardas. Wide receiver 2 apenas, mas teve uma pontuação bem interessante. E o Dez Fitzpatrick, calouro, teve um touchdown também. Outro cara que apareceu foi o Anthony Firkser, 5 de 7, 26 jardas, um fumble, mas também, na verdade, ele recuperou um fumble e fez um touchdown. Um pouco mais acionado, né? A gente não via ele assim, acho que ele não foi acionado assim desde o início da temporada. 7 targets é a primeira vez, a gente viu um Geoff Swain aparecer, mas o Firkser, que era um candidato a sleeper, na minha opinião, não estava aparecendo. Do lado do Houston, não tivemos um grande destaque, né? A defesa foi o maior destaque desse jogo. Tyrod Taylor, como eu disse, teve pontuação de quarterback 1, mas os demais jogadores, ninguém se pagou. Inclusive o Brandon Cooks, que na minha opinião tinha uma boa possibilidade
2 de 3 apenas e 18 jardas. Foi um baita de um bust nessa semana. Partindo para a segunda janela de jogos, tivemos a vitória do Cincinnati Bengals 32-13 sobre o Las Vegas Raiders, que se enfiou num buraco agora e parece que não tá conseguindo jeito de sair. Joe Burrow e Derek Carr não pontuaram bem. Para quem apostou em ambos, se deu bem mal nessa semana, dá para se dizer assim. O Burrow até não foi tão mal, mas um fumble e não chegou nas 150 jardas aéreas, bem abaixo daquilo que a gente esperava. Já o Joe Mixon não, né? 30 carregadas por Joe Mixon, 123 jardas terrestres, 2 touchdowns, um dos melhores running backs na semana. No jogo aéreo a gente teve um destaque maior para o Ja'Marr Chase, teve o touchdown, o que lhe garantiu aí um pouquinho de ponto, mas ele foi apenas um wide receiver 3. Os demais, o Tyler Boyd apareceu em algumas situações, o T. Higgins foi um destaque negativo com 15 jardas apenas em 2 recepções, e o CJ Uzomah, que tinha uma possibilidade boa, também não foi bem, 2 de 3, 9 jardas apenas por Tyrene. Do lado dos Raiders, um Josh Jacobs que correu 9 vezes com a bola, recebeu 3 passes, mas não teve aí uma pontuação suficiente para ser um bom running back na semana. Apenas running back 2 para o Jacobs. Kenyon Drake não foi bem, teve um fumble. Liga mais profunda, apostou nele, se complicou. Hunter Renfrow também, na minha opinião, tinha um jogo interessante nessa semana. Escalei ele onde eu consegui escalar. 4 de 4, 30 jardas e uma carregada para 5. Pontuação bem baixa. Bryan Edwards teve apenas uma carregada, nenhum target pro Bryan Edwards. Foi um Raiders que não conseguiu, né, fazer o jogo fluir. O Darren Waller, por outro lado, conseguiu jogar para lá um pouquinho a má fase, né? Foram 7 recepções em 8 tentativas para 116 jardas. Um dos melhores tight ends na semana. Tivemos a vitória dos Chiefs também nesse horário, 19-9 sobre Dallas Cowboys. Dak Prescott, um dos piores quarterbacks na semana. 2 interceptações, um fumble, 216 jardas, passou 43 vezes a bola, mas sem touchdown, sem 2.64 pontos se você joga a Super League, escalou ele. O Mahomes, por outro lado, foi mal também. Uma interceptação, um fumble, 260 jardas para ele somente, 7.5 pontinhos. Então a gente tem uma dupla aqui que se esperava muito dessa partida e foi uma partida bem abaixo do esperado. A gente teve a volta do Clyde Edwards-Helaire, 12 carregadas, 63 jardas, um touchdown, 2 recepções para 13 jardas. Foi um dos running backs 1 na semana, no seu retorno. Para quem apostou no Darren Williams como um running back 2, nem no jogo aéreo ele pôde contribuir nesse jogo. Agora o Tyreek Hill, mesmo com o Patrick Mahomes indo mal, ele foi bem, tanto ele como o Travis Kelce. Hill com 9 recepções para 77 jardas, mais uma corrida de 33 jardas, pontuação de wide receiver 2, e o Travis Kelce um dos melhores tight ends na semana. Teve também uma carregada que resultou num touchdown, 5 de 8 para 74 jardas aí pro tight end. Do lado dos Cowboys, Dak Prescott muito mal, Ezekiel Elliott foi quem mais se destacou na equipe, né, com 9 carregadas, 32 jardas e 6 recepções para 86 jardas, mas pontuação apenas de running back 2, assim como o Tony Pollard, também para quem apostou no Pollard. Não ficou tão nervoso assim. E o jogo aéreo, a gente teve a lesão do CeeDee Lamb, mas os demais jogadores também não conseguiram contribuir. Michael Gallup, mesmo com 10 targets na sua direção, agarrou apenas 50% dos passes e apenas para 44 jardas. Cedric Wilson também aí muito próximo dessa porcentagem, 4 de 7 para 36 jardas. 2 caras que não foram bem. O Dalton Schultz até ajudou um pouquinho, 6 de 8, 53 jardas, mas pontuação apenas de Tyrene 2 aí pro Schultz. Outro jogo nesse horário, nessa segunda janela, tivemos a vitória dos Cardinals de Colt McCoy, 23-13 sobre o Seattle Seahawks, do Russell Wilson, que aparentemente parece muito que foi forçado a voltar para o time ainda tentar alguma coisa, tentar alguma coisa na NFL, né? Tentar uma classificação para os playoffs. Isso, assim, o Seattle precisa ganhar todos os jogos, né? Então, mesmo forçando aí o retorno do Russell Wilson, não deu muito certo, saiu sem nenhum touchdown. O Colt McCoy, por outro lado, 328 jardas, 2 touchdowns, carregou a bola 18 jardas em 6 oportunidades, mas teve 3 fumbles na partida. Ele poderia ter sido um ótimo destaque, foi um quarterback 1, mas podia ter sido ainda melhor. James Conner, 21 carregadas, 62 jardas, um touchdown, 5 recepções para 37 jardas, um dos bons running backs na semana. O jogo aéreo, seguindo aqui nos Cardinals, né, a gente teve um Rondale Moore que agarrou todos os passes, todos os 11 passes
Isso é um número excelente, né? 51 jardas, mas pontuação apenas de wide receiver 3. AJ Green também não teve lá tantos pontos assim, 9.8 em half PPR. Para quem escalou no flex até não ficou tão chateado. Agora o destaque mesmo foi o Zach Ertz, né? Que troca mais bem feita dos Cardinals, né? Precisava de um tight end. O Max Williams, que até tinha vindo bem, se machucou, foi lá, buscou dos Eagles, 8 de 9, 88 jardas, 2 touchdowns, 24.8 pontos pro Zach Ertz. Provavelmente o destaque da semana, acho que, se eu não me engano, foi quem mais pontuou entre os tight ends nessa semana. Que baita troca que os Cardinals fizeram e que... Eu já disse aqui que... agora a torcedor sempre espera alguma coisa, né? Assim como eu espero que o Juventude consiga permanecer na Série A, eu passei a acreditar numa possível wildcard aí pro Philadelphia Eagles, né? O calendário beneficia, vamos ver se os Eagles vão se ajudar. E a defesa tá jogando muito bem, melhorou também, encaixou aí com o Jonathan Gannon. Eu disse que fora os Eagles eu estaria torcendo para os Cardinals levar esse Super Bowl pelo Zach Ertz. Eu acho um cara sensacional. Mas voltando aqui a falar do Seattle, né? Eu tenho que falar desse backfield. A gente teve o Alex Collins mais acionado, 10 carregadas, mas 36 jardas apenas, 3.6 jardas por carregada para o Collins. O DJ Dallas entrou na endzone, teve mais pontuação que ele, pontuação de running back 2 para o Dallas. Mas também tu vai escalar o Dallas. O Rashad Penny começou de titular, se machucou. Assim, desastre esse backfield do Seattle Seahawks. Não indico ninguém escalar nenhum jogador, inclusive depois nos waivers eu vou falar qual que é meu waiver desse backfield do Seattle Seahawks. No jogo aéreo a gente teve um Tyler Lockett bem nessa semana, né? 115 jardas em 4 recepções, pontuação de wide receiver 2. E o DK Metcalf mais uma vez sucumbiu, né? 4 de 8, 31 jardas para ele. Atualmente apenas o 16º em PPR, 11º em Standard, mas depois da semana de folga, 4.10 em half PPR contra os Packers e agora 5.10 contra os Cardinals. Complicado aí para quem apostou nele alto. Gerald Everett até apareceu, 3 de 4, 37 jardas, mas 5.2 pontos, apenas pontuação de tight end 2 pro Everett. No Sunday Night Football tivemos outro jogo muito bom pro Fantasy, né? Los Angeles Chargers 41-37 nos Steelers. Confesso que eu dormi depois do que foi, não lembro. Acho que de um field goal dos Chargers antes do último quarto. Acordei, tomei um susto com 41-37. Tava 27-10, eu acho, algo assim. 27-10, tava 17 pontos de diferença. Eu tomei um outro susto quando eu vi o condensado, onde eu vi que os Steelers chegaram a ficar na frente do placar. Cara, que jogo maluco, né? Queria ter tido aí capacidade de ter assistido, porque com certeza não ia me arrepender de ficar até mais tarde assistindo ontem, mas realmente capotei. Justin Herbert foi um dos bons wide receivers da... Calma lá. Quarterbacks da semana, 382 jardas, 3 touchdowns, teve uma interceptação, mas correu 9 vezes para 90 jardas o Justin Herbert. 35.28. E tivemos um Big Ben também pontuando muito bem, né? 21.92, quarterback 1 nessa semana com seus 3 touchdowns e nenhuma interceptação. No jogo terrestre tivemos aí um cara que flertou com ser um dos flertou lá para tentar assustar um pouquinho o Jonathan Taylor, né? O Austin Ekeler acabou o jogo com 4 touchdowns, mas não produziu tanto, né? Foram 38.5 pontos para ele em half PPR, 11 carregadas, apenas 50 jardas e 65 aéreas, mas 2 touchdowns aéreos e 2 touchdowns terrestres. Quebrou a banca, para quem escalou, se deu muito bem. No jogo aéreo, tivemos o Mike Williams voltando a pontuar, voltando a fazer big play decisiva na partida, 5 de 6, 97 jardas e o touchdown, aquele touchdown longo da vitória. Keenan Allen, mais uma vez, um ótimo alvo em PPR. Não teve pontuação de wide receiver 1 em ligas half PPR, mas teve 9 de 13, 112 jardas. É um cara confiável, né, para você colocar ali como um wide receiver 2 e deixar, simplesmente esquecer dele. O jogo aéreo, os tight ends não foram tão colaborativos assim do lado dos Chargers. Tivemos, na verdade foi Austin Ekeler Futebol Clube, né? Até me surpreende um pouco a pontuação do Justin Herbert, mas dois dos 3 touchdowns foram aéreos do Austin Ekeler, o que ajudaram bastante na questão da pontuação do Herbert. Como eu já falei, os Steelers foram bem, o Big Ben foi bem do lado dos Steelers. Tivemos um Najee Harris, mais uma vez, tendo uma pontuação boa, né? Até ele está no limite de running back 1. Foi o 12º melhor na semana.
mas ele vem mantendo uma média boa, né? Tanto que ele coloca hoje como o terceiro em PPR e o sexto em Standard. Teve um jogo ruim apenas na primeira semana, que foram 5.4 pontos. Depois nenhum jogo abaixo aí de... eu ia falar de 15 pontos, mas o jogo de ontem foi 14.4. Foi o pior jogo dele desde a semana 1, pra ter uma ideia. E ele fez 14.4 pontos. Então, é um cara muito confiável no Fantasy nessa temporada. No jogo aéreo, a gente teve Deontay Johnson, que é outro cara confiável aqui. 7 de 13, 101 jardas, um touchdown pra ele. Um dos bons wide receivers na semana. O Chase Claypool não foi tão mal, mas apenas pontuação de wide receiver 2. Vale destacar que os wide receivers nessa semana foram muito bem. Os wide receivers, os running backs até não foram mal, mas os wide receivers foram muito bem, os tight ends também. E a gente teve o Eric Ebron e o Pat Freiermuth, ambos tight end 1 na semana. Foram 10 targets para ambos, eles juntos colaboraram para 7 recepções. Ambos saíram com um touchdown desta partida. Vamos falar agora de semana 12. Deixamos a semana 11 para lá. A gente tem ainda na quarta-feira o review do Monday Night Football hoje entre Giants e Buccaneers. Muita gente precisando de um milagrezinho aí, né? E a gente fala dele na quarta-feira. Agora a gente vai falar de streaming de quarterbacks e de defesas. E depois a gente fala aí dos waivers da semana. Streaming de quarterbacks e de defesas. Para você que já está de olho nos quarterbacks disponíveis na sua liga, se você faz streaming, se o seu quarterback estará de folga nessa próxima semana, temos algumas opções que não são ruins. Uma delas, Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins, enfrenta o Carolina Panthers, que o Taylor Heinicke até teve facilidades nessa última semana, conseguiu passar bem a bola, conseguiu ter touchdown. Então o Tua volta a ser considerado uma boa opção para streaming. Se ele ficar ali naquela beirada de quarterback 1, um quarterback 2 alto, tá ótimo, tá muito bom. Assim como o Cam Newton, que joga contra o Miami Dolphins do Tua Tagovailoa. O jogo é em Miami, a defesa de Miami não é ruim, mas não é também assim aquela maravilha. Por isso o Cam Newton sempre que ele joga também, por isso não, nada a ver com por isso, mas sempre que ele joga ele tem a possibilidade de sair com um touchdown terrestre, o que ele já garante aí alguns bons pontinhos no Fantasy. Então, para quem apostou nessa semana se deu bem, e na próxima semana ele passa a ser uma opção bem interessante. E outro cara, nosso quarterback de streaming da temporada, Matt Ryan, encara o Jacksonville Jaguars em Jacksonville, que não... já mostrou não ser aí um terror. Foi pro Josh Allen, mas o Josh Allen, não sei o que está acontecendo lá. Nessa semana também não conseguiu conduzir o time à vitória. O Buffalo Bills que pareceu ser o melhor time da liga algumas semanas atrás e hoje mostra muitas fragilidades. Me assusta um pouco. Essa temporada da NFL tá muito assim, né? Quando tu diz, esse time tá muito bem, eles começam a perder e começam a ir mal. É incrível, é uma coisa maluca. Então esses 3 quarterbacks são interessantes para streaming na semana. Eu diria, a minha assim, eu tô confiando bastante em Matt Ryan, mas eu prefiro na ordem Cam Newton, Tua Tagovailoa e Matt Ryan para essa semana 12. E defesas, quem são defesas que podem estar disponíveis e que são interessantes para você utilizar nessa semana? Uma delas, a defesa do Chicago Bears, que enfrenta o Detroit Lions nesse Thanksgiving, nessa quinta-feira. É uma defesa que deve gerar turnovers. Eu não sei se o Jared Goff vai estar disponível. Se for Tim Boyle, melhor ainda, que não mostrou nada nessa última partida. Então a defesa do Chicago Bears é uma defesa muito interessante na semana. Outra defesa, a defesa dos Chargers, que mesmo levando 37 pontos dos Steelers, não devem levar 37 pontos dos Broncos. O jogo é em Denver. Tivemos aí wide receivers com contrato renovado, mas seguimos com Teddy Bridgewater. Ou seja, nada demais aí para essa defesa, na minha opinião, tá? Dos Chargers para parar o Teddy Bridgewater. Inclusive, consigo enxergar ele caindo no chão aí com o Joe Bosa no cangote dele. E outra defesa, que aí você pode pensar até a longo prazo, e se ela está disponível, é a defesa do Philadelphia Eagles, que encara o New York Giants, fora de casa. Os Giants ainda jogam essa noite. O Daniel Jones não vem fazendo uma temporada ruim, mas a defesa dos Eagles vem melhorado. 2 semanas seguidas com o touchdown do Darius Slay. Uma defesa que quando pressiona vem forte. Tem uns jogadores ali que sofreu um pouquinho quando perdeu o Brandon Graham, mas agora parece que entrou nos trilhos. Josh Sweat vem jogando bem, o defensive end. O miolo da linha também é forte com o Javon Hargrave. Cara, o time tá interessante. A defesa tá jogando... até os linebackers estão jogando melhor, pra ter uma ideia. Então é uma defesa para se pensar pro restante da temporada. Pra semana, a minha ordem seria Bears, Eagles e Chargers.
mas a longo prazo eu colocaria aí, eu arriscaria colocar os Eagles à frente deles se você tiver essa oportunidade de ter essa defesa aí para a semana 12 e para a semana seguinte, que enfrenta Jets, depois tem semana de folga, mas aí os jogos dos playoffs são bem interessantes contra o Washington e contra esses Giants. Vamos falar de waivers agora? Quem são disponíveis aí, jogadores disponíveis de running backs, wide receivers e tight ends? Waivers da semana. Já começo dizendo que a semana passada estava melhor no papel do que essa semana, tá? Então, de olho, seja cirúrgico, porque agora o negócio apertou e muitas das ligas, tá? Às vezes o pessoal fala, todos os nomes que tu trouxe lá não tinha nenhum disponível na minha liga. Parabéns, tu joga uma liga boa. esses nomes, tanto de streaming como de waivers, eu pego sempre 50% da disponibilidade, segundo o NFL.com. Isso pode variar conforme a liga. Eu trago aqui a maioria dos nomes de waivers. Eu chego nas minhas ligas na terça de noite, que é quando eu faço esse apanhado geral. E não tem nenhum nome normalmente disponível. Assim, eu falei alguns podcasts atrás. Queria jogar umas ligas mais fáceis. Tá muito complicado. Tá complicado mesmo. Mas vamos lá, running backs. Um deles, Devonta Freeman, do Baltimore Ravens. Confesso que eu teria medo de escalar, mas eu prefiro ter ele no time. Vai que tenha mais uma semana com volume maior que o Murray. Ele pode ter ganhado a vaga do Murray de running back 1. É um nome para te buscar, mas tu não escalar na próxima semana. Outro nome que surgiu e também tem um pé atrás é do Dontrell Hilliard, do Tennessee Titans. A equipe teve que correr atrás do resultado e usou o Hilliard como praticamente como um wide receiver nessa partida, né? Ele recebeu muitas bolas. Vale a pena o risco de colocar ele no time? Eu acho até que vale. Ele foi ativado aí um dia antes da partida, ou no dia da partida, se não me engano. Mas deixou Peterson para trás, que não atua no jogo aéreo. Deixou Foreman para trás, que não atua no jogo aéreo. Então, se o jogo se encaminhar para que a equipe dos Titans sofra um pouquinho, quem diria que ia sofrer contra os Houston Texans? E sofreu. Então, pode ser aí que haja uma possibilidade com o Hilliard. Falei que ia falar do Seattle Seahawks, né? E eu não vou trazer nenhum nome, tá? Alex Collins até está disponível. A gente tem DJ Dallas disponível. Mas não vá atrás de nenhum running back do Seattle Seahawks. Por favor, não faça isso com o seu time. Ramondre Stevenson, do New England Patriots, é outro nome aqui a se levantar. Teve uma disputa de carregadas aí com o Damian Harris. Para ele é 50-50. E isso sempre é bom, porque quando tu tem um running back, a gente vai ter que acostumar o fantasy a isso, tá? A gente tem os running backs disparados, que são os workhorses da equipe, mas a gente tem que começar a encontrar valor em comitês, porque essa é uma tendência muito grande na liga, ter comitês. Então, achar comitês corretos, onde a gente tem um running back 2 que possa atuar 50%, 40% das carregadas que teria o running back 1. É claro que às vezes na red zone o running back 1 atua mais, às vezes o running back 2 atua menos, mas atua mais na red zone, então a gente tem que estudar tudo isso. E o Ramondre Stevenson é um cara que pode sair bem dos jogos em função dessa disputa de carregadas que ele está tendo com o Damian Harris, porque onde teve a oportunidade ele soube aí aproveitar. Outros caras aqui, eu diria que o Jeff Wilson é uma boa, teve 19 carregadas, mas eu diria que o Trey Sermon pode ser um alvo, tá? Eu prefiro, por exemplo, ter um Trey Sermon na equipe se o Elijah Mitchell não voltar, que teve 10 carregadas, não foi tão mal, e pode acabar tendo oportunidades aí, já que ele produziu mais do que o Jeff Wilson. Wide receivers, eu diria que tem alguns bons nomes aqui, principalmente do Elijah Moore, do New York Jets, já falei, foi um destaque na semana. Ele, o Darnell Mooney também, ainda disponível em mais de 50% das ligas do Chicago Bears. São dois nomes aí que você tem que depositar um FAB neles para tentar trazer eles para o seu elenco, para engrossar um pouquinho mais o caldo aí do seu time. Outro cara, o Marquez Valdes-Scantling, é um 8,80, mas eu diria que no jogo que tu precisa de um teto alto, ele é um cara que pode te trazer esse teto como te trouxe na última semana. A gente não teve Allen Lazard, então se o Allen Lazard continuar de fora, automaticamente o MVS
é o wide receiver 2 atrás do Davante Adams. Cedric Wilson do Dallas Cowboys vira uma opção interessante. A gente não tem Michael Gallup disponível em mais de 50% das ligas, mas se tiver aí, ele é melhor do que o Cedric Wilson. Mas o Cedric Wilson sim está disponível. E tem uma oportunidade nessa semana, né? Se o CeeDee Lamb não jogar com a concussão, se o Amari Cooper não jogar, pode ser que o Cedric Wilson saia da partida com uma pontuaçãozinha bem interessante. Rashad Bateman do Baltimore Ravens. O problema dele na semana foi o Lamar Jackson não jogar, senão ele teria uma ótima semana. Vinha tendo números interessantes. E acaba que ele ainda está disponível, que a galera não acredita tanto no Bateman. Mas eu acho que ele pode sim estar no elenco, eu acho que pode ser um nome interessante. Tendo o Lamar Jackson em campo. Sem o Lamar Jackson, não vale a pena a escalação. Mas vale a pena ter ali, sobrando. E para fechar o wide receivers, eu diria que uma boa aposta é no Nick Westbrook-Ikhine do Tennessee Titans. A gente teve na semana passada o Marcus Johnson sendo o destaque do Tennessee Titans, não o A.J. Brown, não o Julio Jones que não jogou. E o Ikhine nessa semana foi o cara que se destacou. Tá, mas por que tu não tá falando do Johnson? Porque o Johnson se machucou na partida. Então, assim, não diria que é um nome interessante, tá? Mas, dadas as situações, as circunstâncias, ele deve estar disponível na sua liga. Inclusive, ligas mais profundas, pode ser que você encontre ele. Claro, muito melhor ter um Elijah Moore, um Darnell Mooney, o MVS, o Cedric Wilson, o Rashad Bateman, na minha opinião, do que o Ikhine. Mas é o segundo jogo já que ele se destaca. Pode ser aí um tiro no escuro que pode dar muito certo. E os tight ends, mais uma vez eu sigo aqui batendo na tecla, até ele não estar mais disponível nos 50%. Que é o Pat Freiermuth, do Pittsburgh Steelers. Fez um touchdown mais uma vez numa partida. Teve algumas... o Eric Ebron apareceu, mas já machucou. Então, Pat Freiermuth é o cara aqui. É um cara assim que, inclusive em Ligas Dynasty, eu gosto muito desse jogador. Para quem... É o Kyle Pitts dos pobres, né? O Pat Freiermuth em Liga Dynasty. Outro cara que tinha uma oportunidade nessa semana, inclusive foi destaque aqui... está no meu... é difícil, né? Eu tinha uma boa expectativa nele. Fez um jogo bom. E a notícia que eu dei lá no início é ruim, que é o Adam Trotman. Já tinha separado ele aqui. Inclusive, ele estava na minha arte dos waivers dessa terça-feira. E eu vou ter que refazer a arte, trocar aí, porque o Adam Trotman está fora. Tá fora. Ele machucou e era uma ótima opção aqui de waiver. E não teve muita opção de tight end, tá? O outro cara que eu relacionei aqui é o Anthony Firkser, do Tennessee Titans. Mas, digo por experiência própria, onde eu consegui pegar ele na época do draft eu peguei. E em todas essas ligas eu já dropei ele há algumas rodadas. Se destacou agora, é uma medida desesperada colocar ele na equipe. Mas a gente tem que levantar, até porque não tem tantas opções para essa semana de streaming. Certinho? Esse foi o nosso podcast de início de semana. Espero que você tenha gostado. Já disse dúvidas, sugestões, reclamações. Manda lá no direct do Instagram. Uma boa semana a todos. Nos falamos novamente na quarta-feira com o preview da semana 12. Com opções de trocas e com o review desse Monday Night Football. Certinho? E tem perguntas da galera. Manda lá no Stories, eu abro sempre na quarta-feira de tarde. Manda lá que eu respondo 3 perguntas selecionadas aqui no podcast, certinho? Então tá, valeu, um abraço, boa semana a todos, até quarta-feira.